Olá a todos, então hoje vamos falar sobre a cloroquina e vamos revisar, né, aquilo que a gente já falou em outro vídeo, mas agora com mais dados que a gente tem atualmente. Antes de falar sobre a cloroquina especificamente, quero colocar aqui sobre um dos pontos mais importantes da medicina ou do conceito científico, que é a importância da hipótese nula. O que é hipótese nula? Hipótese nula é você ficar com a hipótese, não acreditar na teoria que está sendo veiculada, ou na teoria que alguém está propondo. Então você vai ficar com a hipótese nula, a hipótese de que aquilo não funciona, ou que você não acredita naquilo. E esse é um dos conceitos mais importantes da ciência, porque isso remete ao seu ceticismo, ou seja, para um cientista, alguém que pesquisa, para ele acreditar em algo, ele precisa provar aquilo, ou alguém precisa provar para ele que aquilo é real, senão ele não vai acreditar naquilo que a pessoa está falando, ele vai ficar com a hipótese nula. Por exemplo, alguém falar, eu acredito que, sei lá, um chá lá cura AIDS. O cara vai falar, não, eu só acredito que esse chá cura AIDS se você me provar que cura. Senão, caso contrário, eu vou ficar com a hipótese nula, de que não cura nada. E isso daí remete a uma coisa importante, de quem precisa propor, quem precisa provar que algo que algo funciona, é quem propõe a teoria, e não quem está lá tranquilo, quem está clinicando, quem está sendo médico, atendendo os pacientes, que está fazendo seus tratamentos e mantendo a sua rotina normal, com o que a gente já sabe até hoje, que foi baseado em anos, centenas, séculos de experiência. Isso a gente usa também no dia a dia. Por exemplo, se alguém chegar para você e falar, não, eu acredito em ET, você vai falar, tá, beleza, né, mas da onde que você acredita nisso? Por que você acredita? Ou acredita em Saci Pererê, ou em mula sem cabeça, ou em cartomante, tarô, horóscopo, etc. Ou que, sei lá, celular dá câncer. Você só vai acreditar nisso se alguém te mostrar que isso acontece de fato, com dados, sei lá, com provas fortes para você acreditar, principalmente essas coisas mais absurdas, tipo um Saci Pererê, né? Assim como no direito, quem tem que provar é quem acusa. Você acusa alguém de um crime, você que está acusando tem que provar por que aquela pessoa cometeu um crime. E na medicina, então, quem propõe um remédio X, tratamento Y, tem que provar que aquilo funciona. Senão você vai ficar com a hipótese nula, ou seja, vai continuar fazendo aquilo que você já conhece, que você já sabe. Tá? E isso foi muito importante para deixar que a medicina deixasse de ser um curandeirismo, algo mais místico, para se tornar ciência. Que você faz as coisas baseado em dados e em ciência, e não em achismo. Sim, porque senão a gente ficaria nessa, que sementes que o pastor Valdomiro vende curam Covid. Vende lá por R$1.000 fala, e pode falar, às vezes não, sei lá, pode anunciar e falar, não, mas eu tenho vários fiéis da minha igreja que tomaram, que comeram essas sementes e se curaram de Covid. E você vai falar, não, beleza, mas isso não é prova de que isso funciona. Certo? Assim como eu vou falar daqui a pouco sobre os estudos francês e etc. que fizeram quase da mesma forma que o pastor Valdomiro fala. Né? Que melhorou os pacientes. Então isso é prova de que minha semente funciona. Claro que não é. Ou da médica que vendia o soro da imunidade, que falava minhas pacientes que tomavam soro não pegavam a doença. Beleza, né? Só que isso não é prova de que esse soro funciona. Então, por isso que ela teve problemas, até correu o risco de perder a licença, teve que fazer acordo, etc., pagar a indenização, porque ela não mostrou aquilo que estava propondo de tratamento. Você tem que provar porque que um tratamento novo funciona, que a semente funciona, que o seu soro funciona. E esse conceito é o que estava, por exemplo, no Sherlock Holmes. Por exemplo, ele viu lá um senhor, uma pessoa que tomou uma espadada, tomou 4 flechadas, uma machadada, tinha uma arma do lado, e ele colocou e falou assim, que pessoa azarada, Watson, aparentemente ele foi atingido por um acidente, ele sofreu um acidente, o que depois de ele avaliar bem, então no começo ele fica com a hipótese nula, hipótese basal, que ele não acredita na hipótese alternativa, que seria de um assassinato. Primeiro ele vai falar, não vou acusar ninguém, não vou acusar de um crime, até eu ter certeza. Daí ele vai avaliar, não, mas essa espada entrar na cabeça, um machado por trás, 4 flechas, qual a chance disso acontecer por um acidente? Né? É muito pequena, então a probabilidade é tão pequena que ele vai refutar a hipótese nula e vai ficar com a hipótese de
que é um assassinato, que é com a hipótese alternativa de acusar alguém ou de buscar alguém que ali tem um crime e não que foi um acidente. E para tratamento, como que funciona isso? Primeiro, parte do tratamento é a fase pré-clínica, ou seja, que você testa em células de animais ou em animais vivos mesmo. A primeira parte é in vitro, que você testa só na célula, de cobaias, etc. E depois você testa num animal vivo mesmo. Depois disso você vai avaliar primeiro a parte de segurança, depois vai avaliar eficácia com um número menor de pacientes. Se esses dados forem sendo promissores, você vai avançando, aumentando o número de pacientes, aumentando as pessoas que vão ser expostos ao tratamento, tá? E isso leva muitos anos normalmente para acontecer, e até se estima que de 10 mil moléculas inicialmente testadas na fase in vitro, apenas uma vai acabar sendo comercializada. De tão rigoroso que é, e tão difícil de que é você mostrar que algo funciona de fato para alguma doença, algum tratamento. Em relação ao coronavírus e a hidroxicloroquina, o que nós temos? Eu já mostrei isso aqui no vídeo anterior sobre cloroquina, quem não viu, veja lá. Que eu falo que a cloroquina ela funcionou in vitro, ela conseguiu inibir o vírus em célula de modelo animal, assim como o remdesivir, assim como a anita, etc. Também conseguiram. Também se sabe que a cloroquina abre um canal de zinco para dentro da célula. E o zinco, se sabe que alguns vírus são inibidos pelo zinco, pela ação do zinco. Então, isso poderia facilitar aí, também seria um dos mecanismos possíveis de explicar a ação do zinco e a ação da cloroquina na inibição viral, né? Então, se você tiver mais cloroquina, mais zinco vai entrar dentro da célula, com ou sem suplementação. Com suplementação vai entrar mais zinco. A gente não sabe quanto de zinco você precisa pôr lá para inibir o coronavírus, por exemplo. Isso não foi estudado, até onde eu saiba. E em modelo animal, a gente já viu que em célula funciona, pelo menos em células animais. Mas em célula de humano, então esse modelo aqui que teve célula reconstituída de humano, epitélio de via aérea humana, não teve benefício. A hidroxicloroquina não conseguiu ser efetiva nessa situação. E quando se fala de macacos, em modelo animal, né, macaquinho vivo, também não teve benefício. Nem em combinação com ácitro ou só a hidroxicloroquina mostrou efeito. Nem se foi feito antes, depois, ou com combinações. Então não funcionou. Nem fazendo profilático, o macaquinho tomando cloroquina lá 4 dias antes do pesquisador infectar o macaco com coronavírus, nem depois, ou quando acabou de ser infectado. Então não mostrou benefício em nenhuma das situações, em nenhuma combinação. Então, se fosse um teste de um medicamento novo, já teria sido barrado aí, né? Já não passaria para frente porque já falhou no modelo animal. Então isso já é um ponto negativo em relação à hidroxicloroquina. Que modelo animal, modelo de célula humana já não foi tão bom quanto em algumas células animais. Em relação à segurança. Então, segurança, por exemplo, se você falar para alguém que aspirina é uma droga segura, a maioria das pessoas vai falar que sim, é uma droga segura, vai falar que conhece dezenas de pessoas que tomam aspirina, porque é uma droga super comum de ser usada, e as pessoas usam sem grandes complicações. Vez ou outra, às vezes pode dar um pouquinho de dor de barriga ali, né? Em alguns casos até, casos raros, pode fazer até uma úlcera, sangramento, etc. Mas no geral não é um problema. Agora, se você tem gripe, ou se você pega dengue, por exemplo, aqui no Brasil é comum ter dengue, nenhum médico que eu conheço, pelo menos, vai receitar aspirina para que você melhore da febre, por exemplo. E por que isso? Porque foi avaliado uma associação entre aspirina, no paciente com gripe ou com dengue, e síndrome de Raynaud, que é uma síndrome grave que leva a uma hepatite fulminante, que é fatal em muitos casos. Então, por causa disso, embora seja uma síndrome rara, e mesmo em quem tenha gripe e tome aspirina, ainda assim é rara, mas o problema é que você aumenta bastante o risco de uma coisa que é muito grave. Então você não arrisca, né, porque você tem opções mais seguras. Então, se você for pensar nisso, é possível, claro que isso também é uma teoria apenas, que se você
tem uma doença infecciosa, pode ser que a cloroquina, que é segura em pessoas com doenças reumatológicas, na grande maioria das vezes, talvez não seja segura em alguém que tenha Covid, porque Covid faz outros mecanismos, uma doença diferente daquela que uma doença reumatológica faz. Além disso, doenças reumatológicas, os pacientes que têm doença reumatológica tomam doses mais baixas, 200 mg por dia. Alguns usam 400 mg por dia, mas normalmente não chega a 800 a 1.200 mg por dia de hidroxicloroquina, que é o que a gente tem feito em alguns casos, até por 3 dias, uma dose de ataque de até 1.200 mg, seguido de 400 a 800 mg por 5 a 21 dias. Então, a dose bem mais alta do que é usualmente feita em doenças reumatológicas. Então, esse aumento da dose pode facilitar algum evento adverso. Também, quem tem doença reumatológica não usa normalmente a azitromicina, que também é uma droga que pode favorecer cardiotoxicidade. E também a gente não tem muitos trabalhos referentes a esses pacientes reumatológicos. Tem esse trabalho aqui falando que há complicações cardíacas em quem usa também cloroquina e hidroxicloroquina. Então, esse trabalho aqui fez uma revisão aí, por causa dos artigos que foram publicados no New England, falando sobre o aumento do intervalo QT, que é a mesma coisa que também a cloroquina faz. Então, seriam 2 drogas que têm cardiotoxicidade, o que não seria muito interessante no geral. Além disso, a Covid é uma doença que faz doença cardíaca, e quem tem lesão cardíaca tem pior prognóstico. Então, um remédio que é um pouco cardiotóxico, com outro remédio que é cardiotóxico, que é a azitromicina, numa doença que faz cardiotoxicidade, é uma combinação que talvez seja tão segura quanto em alguém que tem uma doença reumatológica. Então, a gente pode ver aqui que a Covid faz aumento da troponina, que é uma enzima cardíaca, faz doença cardíaca e morre mais quem tem esse tipo de problema. Também pode fazer alteração de eletrocardiograma em muitos pacientes, miocardite mesmo, em 5% nesse trabalho aqui que foi avaliado na China. Além disso, em alguns vírus, já foi mostrado, pelo menos em modelo animal, que a cloroquina é pior, ou seja, ela faz com que o vírus se multiplique mais, que você tenha mais vírus no organismo do que quem não toma cloroquina. Então, para a chikungunya, a cloroquina foi inferior. Então, vocês vejam aqui que quem usou cloroquina, tá? Então, os modelos primatas animais aqui mostraram maior viremia e menor limpeza dos vírus do que quem não fez nada. Ou seja, a cloroquina, talvez pelo seu mecanismo de imunomodulação, talvez deixe a pessoa mais imunocomprometida, ou no caso o macaquinho aqui, e fez o vírus se multiplicar mais e matar, e ser mais difícil do organismo se livrar do vírus espontaneamente, com a imunidade. Isso daqui é uma teoria que também se mostrou quando algumas crianças tiveram zoster logo depois de tratar malária, que foi descrito que crianças raramente têm herpes zoster, mas depois de tomar malária, que fez tratamento com cloroquina, elas desenvolveram. O herpes zoster tem relação com imunidade, então talvez a cloroquina diminua um pouco a imunidade. Se ela não conseguir penetrar dentro da célula da via aérea humana, ela só vai fazer esse efeito de reduzir a imunidade, vai matar menos o vírus, etc. E talvez seja até pior, dependendo da situação. Também a cloroquina contra a gripe, que ela tem efeito in vitro, assim como a cloroquina tem, mas quando foi tentado fazer um ensaio clínico randomizado, duplo cego, um placebo, para avaliar se ela previne gripe, ela não mostrou prevenir. Foi acompanhada aí 1.500 pessoas, 8, que foi 1%, né, que tiveram gripe, no grupo que não fez nada, fez placebo, fez comprimido de farinha, e 12, né, ou seja, a diferença de 4, mas foi 2%, foi perto de 2%, de quem fez cloroquina, pegou gripe, ou seja, não mudou nada, né? Um teve 8, teve 12, mas enfim, na prática não diferiu significativamente. Até teve menos em quem teve usou placebo, mas isso pode ter sido totalmente ao acaso. Pro Ebola, a cloroquina não inibiu a replicação in vitro, ou seja, lá na plaquinha, mas quando chegou no porquinho, o porquinho que usou a cloroquina morreu mais rápido do que quem não fez, né? Pontilhado quem não fez nada, não foi tratado, e
a linha reta é quem tomou cloroquina, ou seja, que morreu mais rápido, perdeu peso mais rápido, e aqui já não teve mais avaliação do peso porque já tinha morrido, e o porquinho que sobreviveu aqui continuou ganhando peso e perdeu peso menos rápido que com cloroquina. Também a carga viral foi encontrada com mais frequência em quantidade maior em quem usou cloroquina, né? Vocês podem ver aqui que aqui são os não tratados. Tem mais carga viral do que quem foi do que quem não fez nada, né? Então a carga viral é mais baixa na média do que quem fez. Ou seja, cloroquina teve mais replicação viral em quem fez para chikungunya, para ebola, para gripe não preveniu nada, embora funcione in vitro. Para outros vírus facilitou, por exemplo, pegar um herpes zoster. Então tem outros vírus também que a cloroquina foi pior do que não fazer nada. E estudo em humanos, né? Estudos observacionais que nós temos aqui. Primeiro, não vou comentar muito sobre estudos sem grupo controle, porque eles são ininterpretáveis. Por que isso? Porque se fosse uma doença que tivesse uma letalidade de 100%, por exemplo, que você vê em filme, ou sei lá, um filme de zumbi, alguém que toma uma mordida de zumbi. Quem toma uma mordida de zumbi num filme de zumbi, 100% de chance de virar um zumbi. Mas se você tiver um remédio que impeça, sei lá, 5 pessoas de virarem zumbi, esse remédio tem um efeito, mesmo que não tenha grupo controle, porque você já sabe que essa é uma doença que, no caso da mordida de zumbi, transforma a pessoa 100% das vezes. Então, aí sim você poderia ter um trabalho assim. Como o Covid não mata nem próximo de 100%, mata na verdade 1% ou 2%, fica muito difícil você saber se melhorou porque ia melhorar de qualquer jeito ou se melhorou por causa da hidroxicloroquina. Então por isso que estudos do Didier Raoult, que é um francês dos mais entusiasmados em relação à cloroquina, não tem um grande força científica, porque ele não tem grupo controle. Ele falou, eu usei em tantos pacientes a cloroquina, a grande maioria ficou bem e beleza. Mas e o seu grupo que não usou? Não tem isso, eu só avaliei quem tomou. E se você avaliar pessoas jovens, saudáveis, etc., você vai ter sucesso fazendo cloroquina, não fazendo cloroquina nem nada. Vai dar a mesma coisa, talvez. Então não dá para você avaliar esses estudos que não tem, ou esses, ou até notícias como a do Piauí, que a ministra Damares, que eu sou super entusiasmada, mas não tem nem o trabalho escrito, né? Só a opinião de uns médicos. Ou da Espanha. Não temos dados, a gente precisa dos dados para que isso seja mais bem estudado, tá? Mas sem grupo controle fica muito difícil uma doença que tem uma baixíssima letalidade. Então, como a doença tem alterações que são de quadros assintomáticos até pessoas que têm disfunção de múltiplos órgãos, é muito difícil avaliar quem que se beneficiou da droga ou não. Você precisa pegar grupos iguais para que você saiba se a sua intervenção teve resultado ou não, tá? Se você pegar só pacientes de quadro leve, pessoas saudáveis, etc., você vai ter um sucesso na grande maioria das vezes. O estudo da Prevent Senior, que foi comentado. Esse estudo foi o pior estudo de toda a pandemia até agora, foi tão ruim que nem foi para pré-print. Eles mandaram um PDF e disseminaram pelo WhatsApp, né? Eu pelo menos recebi de WhatsApp um PDF bem podrão. E até foi suspenso pelo comitê de pesquisa, de ética e pesquisa, de tão ruim que era o trabalho, enfim, problemas que teve. Esse trabalho da Prevent Senior, até quando eu li, até fiquei meio envergonhado por ser brasileiro, né, por ter sido, porque virou uma piada internacional com esse estudo. Tá? Se vocês quiserem ler um estudo mais detalhado, leiam esse artigo da doutora Natália Pasternak, que é excelente em relação ao estudo da Prevent Senior. Ou seja, foi vergonha alheia, tipo da Regina Duarte falando. Em relação a outros estudos que foram mais bem feitos, né, em relação à cloroquina, esse estudo aqui foi publicado no British Medical Journal e mostrou que a cloroquina não teve muito benefício, né? É um estudo aqui com 84 pacientes, né, e que não teve mudança significativa
teve uma alteração em alguns pacientes, em 8 pacientes, em relação a alterações de eletrocardiograma, mas na parte de tratamento não foi muito significativa a diferença, tá? Então 70, 74%, né? Então 80, 75%, então não teve grandes diferenças. E esse foi um trabalho que tinha um grupo relativamente semelhante, né? Não tinha grandes diferenças no geral. Então, até o grupo que não fez tratamento era um pouquinho pior do que o grupo que fez tratamento, tá? Então, quem usou cloroquina era um grupo que era mais favorecido, né? Tinha um pouco mais de comorbidades, etc. Então, vocês podem ver aqui que sobreviver sem ir para a UTI e tal foi bem semelhante. E quando você foi feito um ajuste em relação às variáveis, foi nenhuma diferença você fazer cloroquina ou não. Esse estudo do JAMA, ele é um estudo que tem mais pacientes, né? Tem 1.000 e poucos pacientes, 1.400 pacientes, mas é um estudo muito ruim, é impossível você também interpretar ele, porque os grupos são muito diferentes. Vocês podem ver aqui que a diferença entre os grupos, cloroquina e ácitro, cloroquina sozinha, ácido sozinho, nenhuma droga, são todos diferentes, com um P bem significativo em várias variáveis, então fica muito difícil de interpretar. Até falou que quem usou cloroquina e ácido foi pior, morreu mais, mas assim, não tem como interpretar. Os grupos são muito heterogêneos, é impossível. Esse trabalho aqui do New England foi interessante, não mostrou também diferença nenhuma, mas foi interessante porque esse foi o estudo que a cloroquina foi feita logo que o paciente chegou no hospital. Então, 565 pacientes, que representou 41%, 45% aqui receberam a cloroquina nas primeiras 24 horas. E nas primeiras 48 horas, após o paciente chegar na emergência, 86% receberam a cloroquina. Ou seja, foi feito bem no início, assim que o paciente chegou ao tratamento. Claro que alguns chegaram com quadro mais já grave, né? Mas foi feito, assim, na parte prática, no tempo menor possível, né? A pessoa, quando for procurar atendimento, você já deu o remédio. Né? Claro que talvez se você mudar a política, você possa dar antes ainda, né? Quando a pessoa está em casa, não piorou. Mas daí você vai precisar mudar os protocolos de atendimento, vai ter que atender muito mais pessoas, vai ter que atender qualquer resfriadinho, literalmente, né? Porque até você saber que a pessoa tem Covid, demora um tempinho. Né? Então aqui, quem fez aqui não fez cloroquina, sem eventos, sem problemas, não teve diferença nenhuma. Quem não fez é o azulzinho, teve menos evento do que quem fez cloroquina, mas o grupo da cloroquina era um pouquinho mais grave do que o grupo sem cloroquina. Aqui foi o dia em que foi feito, vocês podem ver que a maioria das pessoas tomou a cloroquina logo no início do tratamento. E os trabalhos de ensaio clínico. Nós temos 2 ensaios clínicos que eu saiba em relação à cloroquina. Um foi um ensaio clínico que mostrou que era cloroquina contra cloroquina, então na cloroquina versus placebo, o próximo é cloroquina contra placebo. Mas aqui eu achei interessante comentar, porque esse estudo tem sido muito falado na mídia, pela dose, porque falam que a dose feita foi muito alta, e realmente foi. Também não gostaria de tomar a dose que foi feita no trabalho, que foi de 1.200 mg por dia. Só para você ter uma ideia, na malária, no primeiro dia se toma 600 mg, ou seja, você tomou o dobro da dose feita para malária. E nos dias consecutivos da malária, você toma 400 mg por dia por mais 2 dias. No grupo então foi um grupo que fez 1.200 mg por dia, por 10 dias, e no outro grupo foi feito 900 mg no dia 1 e 450 mg nos demais dias. Então, foi uma dose próxima da malária. Então, assim, foi uma dose alta, mas não foi uma dose 20 vezes maior. Eu vi algumas pessoas falando, não, é 30 vezes maior a dose do que é habitual. Não é tanto assim. Foi o dobro aqui. Claro que a dose acumulada foi uma dose bem expressiva. A dose letal estimada da cloroquina é em torno de 2.800 mg por dose. Então, estava ali na metade, né, da dose letal. Ou seja, não era muito legal. Mas eles justificaram no porquê fizeram isso, né? Falaram assim,
A razão que guiou a gente a fazer essa dose foi que os trabalhos in vitro precisavam de doses altas para você atingir aquela concentração dentro da célula humana. Então, por isso que eles fizeram essa dose. Também eles falaram que teve trabalhos aí que testaram a toxicidade da cloroquina nessa dose, 600mg 2 vezes por dia por 28 dias, em pacientes com câncer, e que mostrou uma segurança significativa. Então, uma dose até talvez maior do que a feita no trabalho. Também que queria ver, né, se talvez fazer uma dose mais alta vai ter mais efeito. Enfim, mas não deu certo porque teve um desfecho muito pior. Um monte de pessoas, acho que 40% teve evento adverso significativo em quem fez dose alta. Então, não faça uma dose tão alta por tanto tempo, né? Você pode até fazer uma dose de ataque maior, mas depois tem que diminuir. Senão, isso daqui mostrou esse evento. Foi um alerta, né? Achei interessante publicar mesmo para mostrar. Não faça assim. Infelizmente é assim que às vezes é feito ciência. Você errando e mostrando o seu erro para o povo para que outros médicos não errem. Tá? Por isso que até tem uma vez que alguém me perguntou se eu daria cloroquina para minha filha. Eu falei que não, porque a dose em criança é uma dose feita por miligrama por quilo muito alta. Você faz ali 8mg por quilo por dose a cada 12 horas. Ou seja, se você fizesse essa mesma dose em adultos, daria a dose que foi feita no trabalho, que é uma dose bem tóxica. Então, criança tem uma dose terapêutica muito próxima da dose tóxica. Então, por isso que eu não sou muito fã de dar em criança uma dose que talvez funcionasse, né? Teria que fazer uma dose meio altinha. Então, não sou muito fã, até porque criança tem uma doença muito leve na grande maioria das vezes. Claro que agora está tendo uns relatos de doenças mais graves em criança, mas ainda precisa ser avaliado melhor. Então, essa dose que foi feita no trabalho é a dose que é feita em criança, ou que é indicada para fazer em criança, não que alguém faça em criança cloroquina. Pelo menos eu não saiba de muitos casos que foi feito. Esse foi o outro ensaio clínico randomizado, que juntou 150 pacientes com casos mais leves. E aqui você pode ver que não teve diferença em quem fez Standard of Care, né, que é o SOC, mais cloroquina. Então veja que pacientes com carga viral não mudou, os sintomas também não mudou nada, né, em relação ao tratamento. Claro que aqui a principal crítica que se fazem é que foi feito, pacientes na média tomaram 16 dias depois de começar os sintomas, ou seja, muito atrasado. Beleza, eu também concordo que foi muito atrasado. Então, mas aquele efeito imunomodulador, que sei lá, da cascata, já não ajudou muito também em relação aos sintomas, febre, etc. Então, mais uma evidência de que não teve grande benefício. A gente não teve, ou seja, os únicos trabalhos que mostraram mais benefício são trabalhos que não tem grupo controle. Ou seja, na verdade, não é que mostrou benefício, é que a pessoa falou, não, teve um sucesso bom porque 90% melhorou. Mas isso, eu não sei se é bom ou se é ruim, sem um comparador. Porque se eu pegar os dados gerais, você vai falar, não, talvez morre 2% das pessoas. Então 90% não necessariamente é bom. Tá? Então a gente não tem trabalhos ainda, trabalhos controlados, etc., com uma boa evidência que a cloroquina que funcione. Como prevenção, já falei aqui no macaquinho que não serviu por prevenção. Também muitos falam lá do Davi Wipe, né, que ele tomou cloroquina. Se você olhar a data da receita dele, era o dia 13/3, então ele teve diagnóstico 23 de março, ou seja, já estava 10 dias tomando cloroquina. Não impediu ele de ter a doença, não impediu ele de ter pneumonia, porque ele falou que a tomografia apresentou lesões pulmonares. Ou seja, não funcionou para ele. Claro que aqui é um caso isolado, né? Não dá para gerar evidência em relação a isso. Mas mostra que não funciona em todo mundo, porque você vê no Facebook e fala, se todo mundo tomar cloroquina vai acabar a Covid. Não vai, né? Não vai. Também pessoas que usam cloroquina regularmente, pessoas doentes reumatológicas, a gente já teve relatado aí que responderam pesquisa, 110 pessoas com doença reumatológica tiveram Covid, 69 usaram cloroquina ou similar, 35% teve quadros graves, que precisaram internar, e 5% morreram. Ou seja, a cloroquina também não preveniu essas pessoas de terem a doença, de
internarem e até de morrerem. Também em relação à cloroquina tem uma questão política que talvez justifique um pouco aí o presidente falar tanto, né, que foi produzido milhões de doses, né, então sem a demanda para a oferta gerada, a produção da conta começou a ficar cara demais, então isso gera algum tipo de consequência, né, então o poder público precisa ser guiado por critérios técnicos e tal, então se você não prova uma eficiência para você produzir tantos remédios, você pode vir a ser corrido em crime de responsabilidade. Então a conclusão que eu coloco é: quando você avalia uma associação ou de um tratamento, etc., você tem 3 possíveis opções, que você vai ter a explicação de um evento ou não evento. É o viés, o acaso ou a causa. Então, você pode ser que a hidroxicloroquina até agora não se mostrou benéfica pelo viés, porque a droga, os trabalhos são todos ruins e com alto índice de viés, e por isso que você acabou não escondendo esse resultado através dos viés. Ou também pode ser por causa do acaso, pode ser que a hidroxicloroquina não mostrou o benefício porque teve azar. Sorte ou azar é o acaso, né? Ou pode ser que a hidroxicloroquina não mostrou ainda eficiência porque ela realmente não tem eficiência. Então seria uma das opções. E cada trabalho novo que surge falando que a cloroquina não funciona é algo que diminui a probabilidade da cloroquina de fato funcionar, de ter uma causa, de ter um efeito benéfico. Então, mesmo que amanhã surja um trabalho novo, um trabalho bem feito que mostre benefício da cloroquina, eu vou olhar com certo ceticismo, porque eu já tenho vários trabalhos falando contra. Então, para me convencer, para convencer um cientista, você vai precisar mostrar várias evidências, que sejam muito mais fortes do que as evidências que a gente tem até hoje, para valer a pena você fazer uma intervenção que pode ter efeitos, que pode causar danos à pessoa que use o remédio. Beleza? Esse é o meu recado. Então, eu, por enquanto, estou cético em relação à cloroquina. Estou mais tendendo a não acreditar que ela funcione. Claro que é possível que funcione, porque realmente os trabalhos até agora, nenhum foi muito bem feito. Nenhum foi feito da maneira ideal, vamos colocar assim. Então, não dá pra gente carimbar que não funciona. Mas, cada trabalho a mais é mais um pontinho ali contra a cloroquina, pelo menos o que está surgindo até agora, tá? Se surgir coisas novas, a gente pode mudar de ideia. E como eu falei, os trabalhos que mostram benefícios são todos aqueles que não têm grupo controle, ou seja, não mostram benefício de fato, mas que as pessoas advogam que causa benefício, né? Embora isso normalmente são de pessoas que não entendem nada de ciência, infelizmente. Beleza? Então, esse é o meu vídeo de hoje. Até a próxima.